Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou aqui pela primeira vez, não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Um bom dia, boa tarde ou boa noite aqui nos comentários também nos ajuda bastante. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Bom, meus amigos, Sérgio Moro talvez tenha se arrependido de ter entrado formalmente para a política. Agora ele está filiado ao Podemos. Porque quando você entra, é natural que você, sobretudo quem quer ser presidente da República, tenha a sua vida meio que revirada. Enfim, algumas suspeitas levantadas no passado acabam tomando uma outra intensidade e ele pode passar a ser investigado, como é o caso aqui dele em relação ao que foi divulgado neste dia 28. Eu vou deixar diversos links no comentário fixo. Um é da Folha de São Paulo, que vai dizer que o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou que a Álvares e Marçal revele quanto pagou ao ex-juiz Sérgio Moro. Só para explicar logo no começo, Álvares e Marçal é o nome do escritório que ele foi trabalhar nos Estados Unidos depois de ter cumprido a quarentena quando saiu ali do ministério em que ele trabalhou para o governo Bolsonaro. Vai dizer aqui que Dantas acolheu um pedido feito pelo Ministério Público junto ao TCU no começo do mês e determinou também o levantamento no judiciário de todos os processos de recuperação judicial em que a Álvares e Marçal atuou no período da Lava Jato. O ministro já afirmou em despacho anterior que atos de Moro naturalmente contribuíram para a quebra da Odebrecht e quer saber se a Álvares e Marçal foi beneficiada por eles ao se envolver na recuperação da empreiteira e de outras organizações investigadas sob o comando do ex-juiz. Bom, aqui está destacando que sim, foi constatado que a atuação da Lava Jato e de Moro ajudaram na quebra da Odebrecht. Isso é um fato. Agora a questão é, o Moro como juiz ajuda a quebrar uma empresa, um escritório passa a administrar a recuperação judicial dessa empresa e tempos depois, Moro, que ajudou a quebrá-la, vai trabalhar nesse escritório. E assim, tinha tantos lugares para o Moro trabalhar aqui no Brasil, fora do Brasil, em diversos países, aí ele vai logo para esse escritório que está administrando a massa falida da Odebrecht. Ele que gosta de falar tanto em moralidade, em correção dos atos, eu perguntaria, é moral esse movimento que ele fez? Como perguntaria, por exemplo, se foi uma atitude correta você condenar o Lula e depois virar ministro do candidato eleito que foi beneficiado com a sua sentença. Não estou aqui nem querendo discutir se o Lula é ou não isso e aquilo. Está comprovado, Moro foi suspeito, Moro foi parcial. E um juiz, a coisa mais sagrada dele é ser imparcial. Então, tanto essa questão dele ter trabalhado com Bolsonaro, como ter trabalhado depois para Álvares e Marçal, na minha opinião, é algo que não se encaixa muito naquilo que ele próprio, Sérgio Moro, tem defendido para os outros, né? E vai destacar aqui que o ministro solicitou os contratos da Álvares e Marçal em ordem cronológica para saber a evolução dos negócios da companhia no Brasil desde a Lava Jato. Então a gente pode ter sim seríssimas complicações a partir disso. E aqui, ao justificar o pedido de investigação agora acolhido, o subprocurador-geral Lucas Furtado afirmou ser necessário apurar os prejuízos ocasionados aos cofres públicos por operações supostamente ilegais de integrantes da Lava Jato e de Moro, mediante práticas ilegítimas de revolving door ou porta giratória, que é quando os servidores públicos assumem postos como lobistas ou consultores na área de sua atividade anterior no serviço público. Sim, Moro, como juiz ali da Lava Jato, tinha informação muito privilegiada. E existe a dúvida se o pagamento legal que ele recebeu da Álvares e Marçal seria uma forma de remunerá-lo de maneira indireta pelos serviços prestados enquanto ele era juiz, ou mesmo a compra de informações privilegiadas. O Moro negou, disse que no contrato dele com Álvares e Marçal tem uma cláusula expressa de que ele jamais atuaria em caso de potencial conflito de interesses. Neste dia 28, ele foi dizer que trabalhou 23 anos na carreira pública, que lutou contra a corrupção neste país como ninguém jamais havia feito. Me lembrei aqui até do Lula, né? Nunca antes na história desse país, olha aqui. Deixei o serviço público e trabalhei honestamente no setor privado
para sustentar minha família. Nunca paguei ou recebi propina, fiz rachadinha ou comprei mansões. Pois é, Moro, eu repito e insisto aqui num ponto, né? Tinha tantos lugares para trabalhar, para sustentar sua família, tinha que ser logo na Álvares de Marçal, com todo esse envolvimento dela com a Odebrecht. Olha, sinceramente, não dá para acreditar muito nisso aqui. Ele diz que não enriqueci no setor público nem no privado, não atuei em casos de conflitos de interesse, repudio as insinuações levianas do procurador do TCU a meu respeito e lamento que o órgão seja utilizado dessa forma. Ok, vamos ver então quanto você recebeu e como foram os negócios da Álvares e Marçal depois da Lava Jato. E tem mais! A Álvares e Marçal, assim que o Moro passou a fazer parte dos seus quadros, ela anunciou ele como sócio-diretor. Depois, ali em abril, vou até deixar um link da Veja, Moro foi rebaixado de sócio-diretor para mero consultor. Mas nessa altura do campeonato, já começava aí a pairar suspeitas. Eu vou falar aqui, o próprio Ciro Gomes já fazia publicamente denúncias dessa relação, no mínimo suspeita dele com esse escritório de advocacia. E o próprio Ciro, que tem avisado aí há tempo sobre essa relação, postou no seu Twitter nesse dia 29/12 diversas matérias sobre essa acusação e perguntou se isso seria apenas o começo. Ele até colocou lá dizendo, sem comentários, seria isso apenas o começo? Sim, porque existem outras acusações recaindo sobre Sérgio Moro, mas eu vou fazer um outro vídeo aqui detalhando cada uma delas. E teve simpatizante do ex-juiz que foi lá atacar o Ciro, dizendo que o Moro, assim como o Ciro Gomes, está sendo perseguido. Mas é preciso deixar claro que há diferenças importantes entre aqui os casos. Moro não foi acordado, por exemplo, por policiais federais na sua casa. Ele não teve apreendido seu telefone, seu tablet e notebook, como Ciro Gomes teve. A agenda da Gisele, enfim, foi vasculhada, tiraram fotos da agenda da Gisele. E o Moro acabou de romper o contrato com a empresa que ele trabalhava nos Estados Unidos, repito, que tinha como cliente a Odebrecht, depois dela ter sido ali investigada e alvo da Lava Jato e dele como juiz, enfim, na operação. E diferente o Ciro em relação ao estádio Castelão, que é alvo aí de investigação, ok, que se investigue, mas o Ciro não tinha nenhuma relação, nenhum cargo público, nem no momento da licitação, nem enquanto a obra foi feita. Diferente do que o delegado colocou lá nos papéis, ou seja, tem já um erro nessa investigação toda. E o Ciro deu 6 entrevistas no dia da operação, esclarecendo, indo a público prestar ali os esclarecimentos, porque ele disse que não quer estar acima da lei. Beleza, que se investigue, mas que ele também não esteja abaixo da lei, porque o que aconteceu ali também, segundo apontam muitos, foi um abuso em que Bolsonaro está aparelhando a Polícia Federal. Inclusive, existe um movimento global de pessoas mundialmente conhecidas, como Noam Chomsky, enfim, saindo em defesa de Ciro Gomes por todo o ocorrido. E o Ciro, nas entrevistas que concedeu, fez questão de explicar que, além dele não ter nenhuma relação com isso, não ter cargo público na ocasião, o estádio Castelão foi o mais barato daquela Copa e das últimas Copas desde 2002. Teve concorrência e venceu quem ofereceu o menor preço, uma redução ali de 100 milhões em relação à proposta inicial. Não teve atraso na entrega da obra, mas enfim, que as pessoas que tinham cargos na ocasião que se expliquem. No caso, o Ciro não tinha, mesmo assim ele está disposto a dar os devidos esclarecimentos. E Sérgio Moro vai ter que se acostumar, porque tem muito mais coisa vindo por aí. E será que ele gostaria que utilizassem contra ele os métodos lavajatistas? Será que Sérgio Moro gostaria de ter uma condução coercitiva para que ele pudesse esclarecer melhor essas coisas? Será que Sérgio Moro gostaria de ser condenado não baseado em provas, mas em evidências? Porque evidências nesse caso aqui existem e são muitas. Bom, e se isso tudo avançar, será que ele vai continuar defendendo prisão em segunda instância ou ele vai repensar? Então, meus amigos, vamos aguardar. Nós não podemos condená-lo por antecipação. Eu não defendo para o Sérgio Moro aquilo que ele fez com diversos dos investigados na Lava Jato. Então é necessário ter calma. De fato, existem fortíssimas suspeitas, porque ele trabalhou no escritório. Esse escritório tem a Odebrecht como cliente. A Odebrecht foi investigada pela Lava Jato e a atuação de Sérgio Moro ajudou a quebrar a Odebrecht. Isso tudo que eu falei aqui é um fato, não tem questionamento sobre isso. Agora vamos ver se realmente conseguem levantar as provas de tudo isso que está sendo nesse momento aqui investigado. E eu defendo que o Sérgio Moro, então, obviamente, tem o direito de se defender, de se explicar, mas se lá na frente for de fato comprovado
que ele cometeu sim crimes, que ele seja devidamente punido por isso. Então é isso, eu fico por aqui, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu e até mais!